Olá, meu nome é Bianca Porto Oi, gente, eu sou o Lucas Pinheiro. e bem-vindos a mais um episódio do Folha Talks. Hoje a gente está aqui com José Arruda. Bom dia. Bom dia! Bom dia. O senhor poderia se apresentar para a gente, por favor? Pois Contar um não. pouco sobre você? Bom, rapidão assim, meu nome é José Roberto Arruda, eu nasci numa cidade do interior de Minas, uma cidade assim, bem humilde, estudei sempre em escola pública, aí consegui formar em engenharia e com 21 anos, recém-formado, eu vim para Brasília, estou aqui há 50 anos. Construí toda a minha vida aqui, na primeira parte como engenheiro e também como professor, eu era professor de matemática e depois fui secretário de obras do governo Roriz, foi quando eu construí o metrô, ajudei a construir Samambaia. Depois eu entrei na política, aí eu fui senador, fui líder do governo Fernando Henrique no Senado, fui deputado federal, fui governador. Hoje eu sou professor universitário da União e estou pretendendo voltar à vida pública, sou pré-candidato ao governo de Brasília. Certo. Arruda, você consegue falar um pouquinho pra gente sobre os seus projetos atuais agora nessa pré-candidatura? Olha, Brasília vive um momento muito difícil. Sim. O BRB quebrou, a SEB foi vendida, há um déficit público muito grande nas contas do GDF. Isso, na prática, o que significa? Significa que o próximo governo vai estar engessado, de não poder contratar professor, não poder contratar médico, não poder aumentar salário. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Então, o primeiro dever de casa será botar as contas do GDF em dia. Diminuir despesas, entregar um monte de prédio alugado, cortar mesmo na carne para ter superávit. O segundo desafio vai ser consertar a saúde. De cada 100 pessoas que moram em Brasília, 67 não têm plano de saúde. E essas pessoas, as mais humildes, estão sofrendo muito. Tem pessoas 2, 3 anos na fila de cirurgia, chega nas UPAs dos hospitais, não tem médico, não tem remédio. Então, esse é o segundo grande desafio. O terceiro grande desafio, na minha visão, é mobilidade. Por quê? Brasília tem 3 milhões de habitantes e 2 milhões e 200 mil carros. Então tem mais carro do que rua. Não adianta só construir viaduto. O viaduto é a menor distância entre dois engarrafamentos, não vai resolver no longo prazo. Você tem que ter um planejamento de mobilidade de longo prazo. E todas as cidades do mundo, com mais de 3 milhões de habitantes, no caso nosso, a gente tem 3 milhões aqui, e quase 2 milhões das cidades do entorno que vivem em função de Brasília. Então já é uma megalópole de 5 milhões de habitantes. Se você não tiver linhas de metrô, você não consegue resolver o problema da mobilidade. Então, esse desafio, eu pretendo construir 4 novas linhas de metrô. Uma saindo da Ceilândia, indo para Sol Nascente e Águas Lindas, a outra Gama Santa Maria e entorno sul, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusiânia, a terceira, o VLT do aeroporto pelas W3, a quarta linha, a mais difícil, a construção da 4ª ponte, já com trilhos, para sair para Itapuã, Paranoá, Sobradinho, Planaltina, Jardim Botânico e Mangueirão. É um projeto ambicioso, as pessoas perguntam, mas vai ter dinheiro? Eu falo, gente, com esses 16 bi que perderam no Banco Master, aí, dava para construir essas 4 linhas de metrô e sobrava dinheiro. Mas esses são os desafios importantes. Agora, o que é que eu quero fazer para ficar para a história? Eu quero voltar ao programa de educação integral que tinha no meu governo. Há uma diferença muito grande entre o padrão da escola que vocês estudam aqui, que a minha filha estuda, eu sou pai da Malu, né, que estuda aqui, para as escolas públicas. Eu vim da escola pública, e da minha época a escola pública era de muita qualidade. Sabe quem estudava em escola particular na minha cidade? Quem queria estudar. Aí dizia, não, papai pagou, filhinho passou. Porque a escola particular era nada. Escola boa era escola pública. Mudou isso. As escolas públicas hoje estão muito aquém do padrão que a gente precisa para ter uma sociedade menos desigual. No meu governo, eu tinha 200 escolas de educação integral. O que é isso? A criança chegava às 7 da manhã, tinha café da manhã, estudava português, matemática, tá? Tinha almoço, e no contraturno tinha inglês, esporte, reforço escolar, 5 horas da tarde um lanche, e as crianças iam para casa.
Para as famílias humildes, isso muda a vida dessas pessoas. E essas escolas, infelizmente, praticamente acabaram. Das 200 que eu fiz, restam pouco mais de 30. Eu quero voltar com o projeto de educação integral. Quero valorizar o professor da rede pública para que a escola pública seja de qualidade. Nós somos a capital do país. Na Fundação de Brasília, o Anísio Teixeira, um grande educador, dizia: Brasília vai ser diferente. O filho do senador vai estudar na mesma escola do filho do motorista do senador. E isso acontecia. Na escola classe, na escola... Os anos 60 era assim. Depois foi... As mesmas desigualdades sociais das outras cidades começaram a acontecer em Brasília. Então, rever esse projeto. Se você me perguntar assim, o que você quer deixar para o futuro? Um projeto de educação pública de qualidade. E por que o senhor acha que houve essa inversão da escola pública e da particular? Que o senhor disse que na sua época a escola pública teria um ensino melhor. Olha, são muitos fatores. Uma das razões é que a decadência da escola pública mesmo. Salários aviltados no magistério. Eu me lembro, vou dar um exemplo para vocês que fica melhor. 7 de setembro, né? Minha cidadezinha lá do interior, aí tinha um desfile de 7 de setembro. Quem que ficava no palanque? O prefeito, o padre e a diretora da escola. A diretora da escola era uma autoridade. Professor, até hoje na minha casa, pergunta para o Malu, tem a fotografia da minha primeira professora na estante de entrada da minha casa. O professor era muito querido, era muito respeitado. Com os anos, foi aviltando primeiro os salários, depois a própria formação dos professores. A escola pública foi sendo depreciada. Aí vieram as escolas particulares, muitas delas como negócio e não como instrumento de educação. E, infelizmente, a escola pública entrou numa decadência. Mas está tendo uma reviravolta. Vou dar exemplo. Piauí está tendo uma escola pública de qualidade. Ceará. Você sabia que metade dos alunos que passam no ITA são do Ceará? A revolução é tão grande que o ITA resolveu botar uma filial em Fortaleza. Paraná. No Paraná, 48% das crianças que estudam em escola pública já estão em educação integral. Eu acho que Brasília é que ficou para trás. Foi largado. O problema, sabe o que é? Muitos governantes não querem investir em educação, porque educação não dá voto. Educação dá futuro. Cria condições de futuro lá na frente. Mas é diferente assim, você pegar um bairro pobre que não tem asfalto, você bota um asfalto lá, você vira um herói. Educação não. É uma plantinha que demora a crescer e produzir frutos. Então, muitos líderes políticos não investem na educação. Eu acho que o Brasil teve um bom momento na educação pública, no governo Fernando Henrique. Durante 8 anos, o ministro da Educação foi o Paulo Camargo, que tinha sido reitor da Unicamp. E ele fez um movimento fantástico de inclusão escolar, porque nós tínhamos um número muito grande de crianças na idade escolar fora da escola. Praticamente universalizou a entrada na escola. Beleza, isso foi ótimo. Mas a qualidade do ensino ainda está muito a desejar, sabe? Arruda, é um plano realmente ambicioso, como o senhor falou. O senhor acha que nesse tempo curto de mandato o senhor vai conseguir fazer esse impacto que o senhor está planejando? Olha, o Juscelino, que na minha opinião foi o maior brasileiro de todos os tempos, em 5 anos, ele pegou a capital no Rio de Janeiro, trouxe para o centro do país, construiu Brasília, construiu estradas, usinas, ele reinventou o Brasil em 5 anos. É um plano 40 em 4, então. É isso aí. Eu acho que é o seguinte, em Brasília devia ter uma placa assim, na entrada da cidade, dizendo assim, nessa cidade é proibido pensar pequeno. Um concorrente meu me chamou de megalomaníaco, né? Falei, poxa, obrigado pelo elogio. Porque acho que aqui a gente tem que pensar grande. Para fazer a mesmice, para tapar buraco de rua e deixar a luz acesa, não precisa da gente. Eu acho que precisa, assim, pensar grande. Brasília não é apenas a capital do país, ela precisa ser um exemplo de convivência urbana. Para isso, a gente tem que ter uma educação de qualidade, uma saúde pública digna, uma mobilidade exemplar, porque a ideia de Brasília não é só ser uma cidade bonitinha com cara de capital. A ideia de Brasília é ser um exemplo de políticas públicas que possam motivar as outras cidades brasileiras a seguir esse exemplo. E hoje não, nós estamos para trás. Então,
Então, isso é ruim. Mas então, no plano do Juscelino, ele acabou endividando o Brasil. Então, se você quer fazer uma mudança dessa, como que você faria com a parte do dinheiro mesmo, para não ficar endividado, né? Endividar Primeiro, o uma Brasil. revisão histórica, Lucas. Carlos Lacerda era o líder da UDN e o grande opositor do Juscelino. E quando ele viu que não tinha jeito, que Brasília ia ser construída, que o governo JK estava sendo um sucesso, ele falou, mas endividou o Brasil. Ora, tem dois tipos de dívida. Uma dívida que você faz supérflua, para comprar roupa, e uma dívida que você faz, por exemplo, para estudar seu filho. O Juscelino contraiu empréstimos internacionais para que o Brasil fizesse uma revolução. Revolução urbana, revolução industrial. O que aconteceu no governo Juscelino? Antes do Juscelino, o Brasil era um país agrícola, quase da monocultura, né? Com o Juscelino vieram as estradas, as usinas hidrelétricas, 30 metas importantes, siderurgia, a vinda da indústria automobilística. E 5 anos depois, quando o Juscelino deixou o governo, o Brasil era outro. Aliás, nós estamos em Copa do Mundo, eu gosto de citar o seguinte exemplo. O Juscelino era tão otimista, ele era um líder tão carismático, que esse otimismo dele irradiou todas as áreas da convivência urbana. O Brasil, na Copa de 50, tinha perdido para o Uruguai no Maracanã, né? Sofrimento danado. 58, Copa na Suécia. Presidente da República, Juscelino. Ninguém acreditava no Brasil. Aí entra um molequinho lá de 17 anos, tal de Pelé, ganha a Copa da Suécia, Brasil campeão do mundo. Aí o mundo inteiro, epa, capital do Brasil não é Buenos Aires. Aí descobriram que o Brasil existia. E aí o Brasil deu certo em todas as áreas. Surgiu a música popular brasileira, com Tom Jobim, Vinícius de Moraes, o cinema novo, com Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, o tênis, Maria Esther Bueno é campeã do mundo, Éder Joffre no boxe. Parece que tudo começou a dar certo. Por quê? Porque havia um líder que gerava otimismo no país. É impressionante a mudança que o Brasil viveu no governo JK. Eu era muito novo, tinha idade de vocês, quando o Juscelino, até menos, quando o JK era presidente, e eu sou de uma família muito pobre, né? O único lugar que tinha assim, para ler revista era a barbearia da cidade. Eu ia na barbearia para ler a revista do Cruzeiro, a Manchete, eu ficava fascinado com essa ideia do Juscelino. Hoje, vocês têm fascinação por algum líder político? Difícil responder essa, Arruda. Eu tinha. Então, eu fui inoculado por um vírus muito positivo. Vírus JK. Sabe? Eu sou resultado de uma geração que sonhava um Brasil melhor e que tinha certeza que isso ia acontecer. Tivemos várias frustrações no caminho, mas assim, eu sou um sonhador, sabe? Eu não perco a esperança, não. Voltando para a questão do metrô, no governo anterior do senhor, a gente não conseguiu observar essa mudança em larga escala, como o senhor está planejando para esse governo. Por que difere dessa maneira? Deixa eu te contar. Tudo que tem de metrô em Brasília, assim, modéstia à parte, foi eu que fiz. A primeira parte como secretário de obras do Roriz. Sim. Aí nós fizemos o metrô do Plano Piloto, Guará, Águas Claras, Taguatinga e Samambaia. Quando eu voltei como governador, eu peguei o metrô na Praça do Relógio em Taguatinga, levei até a Ceilândia, fiz 8 novas estações, comprei 48 novos trens. Para você ter uma ideia, antes do meu governo, o metrô transportava 50 mil passageiros dia. Depois do meu governo, passou a transportar 160 mil passageiros dia. Triplicou. Depois que eu saí, não fizeram mais nada. Eu deixei assinado o contrato do VLT do aeroporto, conseguiram descontratar. Eu deixei pronto o projeto pagando Santa Maria, passou, não fizeram nada. É impressionante, o metrô parou no tempo e no espaço. E pior, muitos desses trens do metrô hoje estão parados na manutenção por falta de peças. O metrô está sucateado. Se você pega qualquer cidade civilizada do mundo, eu adoro Paris. Eu acho que Paris é a cidade mais bonita do mundo, depois de Itajubá, claro, e de Brasília. Paris tem metrô para tudo quanto é lado. Tem N linhas de metrô. Roma, mesma coisa. Madrid, mesma coisa. Todas as cidades civilizadas do mundo, as pessoas, o diretor do banco vai para o trabalho de metrô e o contínuo vai de trabalho no mesmo metrô. Isso é civilidade.
Nós precisamos de ter novas linhas de metrô em Brasília. Ou Brasília vai parar, vai ter colapso na mobilidade urbana. Qual que seria a região prioritária, né? Gama e Santa Maria. Deixa eu citar duas. Diz que quando tem duas prioridades não tem nenhuma, né? Mas é que as duas estão muito maduras. A primeira é o seguinte: o metrô está parado no centro de Ceilândia. A ideia é levar até o setor O e condomínio privê, descer para o Sol Nascente até Águas Lindas. Por que Águas Lindas? Águas Lindas é uma cidade de Goiás, de quase 400 mil habitantes. Mas a população economicamente ativa de Águas Lindas trabalha em Brasília. Você pode pegar aqui no colégio mesmo, vai ver que tem vários funcionários aqui que moram em Águas Lindas, ou moram em Valparaíso, ou moram no lugar. Então essa é a primeira linha. A segunda linha é Gama Santa Maria, saindo para Novo Gama, Valparaíso, Cidade. Por quê? Há uma conurbação. Várias pessoas de Brasília mudaram para essa região do entorno, porque a habitação é mais barata, mas continuam trabalhando aqui. Se vocês fizerem uma pesquisa, vou deixar uma sugestão aqui, professora Cássia. Entrevista os servidores do colégio. Vocês vão ver que a grande parte dos servidores mais humildes moram em Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama. Então, se você tiver um sistema de metrô, o que acontece com o metrô? O metrô organiza o crescimento urbano. É como uma coluna vertebral. Então, as pessoas de menor renda conseguem morar mais distante, mas ter uma mobilidade digna. Vir rapidamente, voltar rapidamente do trabalho, ter mais tempo com a família. É isso que organiza a vida urbana. Eu sou filho de ferroviário, sabe? Nasci na beira da estrada de trem. Meu pai era trabalhador lá da linha de trem. Eu sou aficionado com trem, com trilhos, porque o transporte sobre rodas, ele não organiza o crescimento urbano. Eu não sei se vocês notam, a maioria de vocês deve morar aqui no Plano Piloto. Por exemplo, eu venho buscar a Malu aqui na escola, 1 hora. E eu moro aqui na 114, bem pertinho. Mas na hora de ir para casa, na hora do almoço, a gente pega trânsito na L2, na hora que passa no eixinho para entrar na quadra, tudo parado. Por quê? Porque tem mais carro do que rua. Se você não tiver novas linhas de metrô, a geração de vocês vai ter uma cidade caótica. Então eu acho que a minha geração tem que deixar como legado para vocês, entre outras coisas, claro, essas novas linhas de metrô. O senhor consegue comentar para a gente sobre os orçamentos da CPI no governo anterior? Sobre as acusações? CPI qual? Do Brasmetrô. Do Brasmetrô? Sim. Eu não me lembro de CPI do Brasmetrô teve. Teve. De receber os apartamentos das empresas? Sinceramente, Bianca, eu não conheço esse fato. Então vamos passar para a próxima. Mas pode, se você tem mais detalhes disso? Eu consigo pegar para o senhor. Porque eu acho que Brasmetrô foi a empresa que construiu o metrô nos anos 90. Sim. E não sei o que tem acontecido. Eu consigo pegar. Houve uma denúncia uma vez, talvez seja isso que você esteja se referindo, que no governo Roriz teria alguém que teria recebido apartamentos em Águas Claras, é isso? Foram filhas do governador Roriz. Eu não tenho dados disso, não sei fazer nenhuma observação. Eu posso te dizer que, da minha parte, nunca houve nenhuma acusação sobre esse assunto. Vamos passar então para a parte da expansão para Asa Norte, para o Varjão. Olha, o metrô para Asa Norte, o túnel da rodoviária até o Agarrã já está até pronto. Sim. Basta botar trilha. Agora, para Asa Norte tem duas alternativas. Ou você fazer túnel, que é muito caro, ou o IFAM autorizar você fazer em superfície, que aí é bem simples, porque é plano. O Varjão não tem demanda para ter metrô. O Varjão é muito pequenininho. Então, o que eu defendo para a área norte? Onde tem demanda? Sobradinho, Planaltina, Paranoá e Itapuã. Então, a minha tese é que a gente deve levar o metrô pela quarta ponte. A quarta ponte vai ficar mais ou menos ali onde é a academia de tênis. Nessa quarta ponte, você já põe os trilhos do metrô. O metrô sobe, vira para Itapuã, Paranoá, Sobradinho dos Melos, Sobradinho e Planaltina. E faz um ramal à direita para Jardim Botânico e Mangueiral. Sim. Eu acho que este provavelmente será o itinerário mais natural para você ter linhas de metrô para a área norte. Mas por onde que passaria o trilho do metrô, por exemplo, no Jardim Botânico, que é onde eu moro? O Jardim Botânico, por exemplo, você morando no Jardim Botânico, de manhã você pega trânsito para vir cá, né? Aham. Aí fizeram o viaduto lá, não foi?
O viaduto, o que aconteceu? Menor distância entre dois engarrafamentos. Você tem engarrafamento na saída e na entrada. O que eu pretendo fazer? Você subindo pela quarta ponte, você vai subir com os trilhos do metrô até aquela pista central do Jardim Botânico. Aí você vira à esquerda para Itapuã e Paranoá, vira à direita para o Jardim Botânico. O VLT pode passar no canteiro central da pista do Jardim Botânico, até o Mangueirão. Em tese, sonhando um pouco mais alto, você pode descer para São Sebastião também. Porque, por exemplo, a população de São Sebastião é uma população de renda baixa. Mangueiral de renda média. Mangueiral foi feito, inclusive, no meu governo. Mas o que acontece, Lucas? Essas pessoas vêm com seus carrinhos velhos e tudo, porque não tem mobilidade. Então, se você der um transporte de qualidade, que no caso é o metrô ou o veículo leve sob trilho, grande parte dessas pessoas vão deixar o carro em casa. Entendeu? Esse que é o segredo de uma cidade mais organizada em termos de mobilidade. Falando agora um pouco, já que a gente está falando sobre urbanização, falar um pouco sobre habitação. O que o senhor está pensando em fazer para evitar as expansões inadequadas? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, Brasília tem muitas invasões. Sim. Muito uso irregular do solo. Falta fiscalização do governo. Então começa do nada, por exemplo, 26 de setembro, não sei se vocês conhecem, Sim. É uma área que era rural, já virou urbana, e desculpa a expressão que eu vou usar, mas está uma zona. Todo mundo faz o que quer, não tem organização nenhuma. Não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Então, para o governo entrar lá e fazer infraestrutura, vai ser muito mais caro do que se ele tivesse planejado antes. Sim. O que eu pretendo fazer? Em algumas áreas de expansão urbana, eu pretendo fazer habitações de baixa renda. Ontem eu visitei um projeto do Ronaldo Caiado aqui em Goiás, no Pedregal, que ele pegou lotes urbanizados de 10 por 20 e fez casinha de 54 metros quadrados. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Custa baratinho. E essas pessoas que moram em fundo de quintal, moram em aluguel, podem morar nessas casas. Sim. Se o governo chama a si a responsabilidade de criar áreas de expansão urbana legalizadas, você diminui as invasões. Agora, no Brasil tem 2 tipos de invasão. Tem invasão de pobre, por exemplo, Santa Luzia, fica ali no fundo da estrutura. Santa Luzia, eu acho, Bianca, que é o maior paradoxo de Brasília. Porque Brasília tem a maior renda per capita do Brasil. Sim. Mas Aqui tem o maior índice Gini de desigualdade. Se a gente pegar um carro aqui agora, no Colégio Único, onde a gente está, e andar 15 minutos até a estrutural, você chega em Santa Luzia e você vai ver crianças brincando no esgoto a céu aberto, miséria, fome, crianças da idade de vocês que já não têm dente, que não estudam, tudo assim que a depreciação mesmo da vida urbana. O que o governo tem que fazer ali, se Deus quiser nós vamos fazer? Fazer infraestrutura, colocar água, esgoto, luz, arrumar as casas, arrumar a cidade, fazer escola, trazer as crianças para as escolas, fazer posto de saúde. No meu governo eu fiz isso na estrutural, fiz isso no Itapuã, fiz isso no Arapuanga, em Planaltina, na Vila São José, em Braslândia, no Porto Rico, em Santa Maria. Quando o governo chama a si a responsabilidade de organizar a vida urbana, de colocar infraestrutura, a vida das pessoas melhora. Eu acho que se vocês me perguntassem assim, qual o maior problema da cidade que vocês vivem? Eu acho que é essa desigualdade. Na idade de vocês, não pode perder a capacidade de se indignar com isso. Você não pode assim, eu estou estudando num colégio legal, minha família tem uma renda boa, e não tô... Você tem que pensar que tem várias Biancas e vários Lucas que hoje vivem uma situação, aqui em Brasília, do lado da gente, e uma situação muito triste, de escola pública ruim, de deficiência alimentar. No nosso governo, por exemplo, eu tinha um programa do pão e leite. Sabe o que era a meta? Nenhuma criança com fome para a escola. Aliás, posso contar uma historinha rápida? Claro. Ontem a minha filha menor, de 11 anos, Maria Clara, eu estava arrumando a lancheira dela para ir para a escola. Ela falou, pai, como é que era o lanche seu na época da sua escola? Aí me deu um estalo. Falei, filha, na escola que eu estudava, ninguém levava lanche, porque nenhum pai tinha dinheiro para dar lanche para as crianças. Mas quando a gente chegava na escola, tinha uma servente, a gente chamava de servente, era uma funcionária que fazia um sopão. Eu lembro que quase todo dia tinha sopa de fubá torrado.
Porque sopa de fubá dá sustância. E eu me lembro que a gente tomava aquela sopa, a gente ficava numa alegria, a aula rendia mais. Porque na minha escola, nem eu, nem nenhum colega meu, tinha dinheiro para levar um pão com manteiga De casa. de casa. Mas isso está aqui em Brasília acontecendo hoje. Você vai nas áreas periféricas mais humildes, as crianças não tomam café para ir para a escola. Então, se a escola não tiver uma boa merenda, uma boa alimentação, essas crianças perdem a capacidade de aprendizagem. Esse é um problema grave, né? São coisas muito simples. O problema, viu, Lucas e Bianca, essa desigualdade social é aviltante. Ela acontece no Brasil inteiro, verdade, mas não podia acontecer na capital do país. A gente tinha que ser um exemplo de políticas públicas de diminuição da desigualdade. Se vocês me falaram assim, por que na idade que eu ainda estou querendo mexer com política, eu tenho esse sonho, sabe, de resgatar a ideia de uma sociedade menos desigual. Na construção de Brasília, essa ideia de uma sociedade menos desigual estava na cabeça do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa, do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, fundador da UNB. Sabe, um dos maiores orgulhos que eu tenho? A UNB sempre foi no plano piloto. Aí no meu governo, eu fiz um convênio com a UNB e levei a UNB para Ceilândia, para o Gama e para Planaltino. Aí você vai perguntar que diferença que faz? Faz toda. A Bianca, que mora lá na Ceilândia, passa todo dia o prédio da UNB. Fala, um dia eu estudo lá. Isso ajuda. Então, essas crianças que moram em cidades mais humildes têm que ter essa possibilidade de ter uma vida melhor. Outra coisa que eu fazia no meu governo, depois de acabar, eu quero voltar, chamava Bolsa Universitária. Vocês, por exemplo, que estudam aqui no UNE, minha filha, por exemplo, vai terminar o 3º ano, ou vocês vão passar numa universidade pública legal, ou vocês vão escolher uma belíssima universidade particular, e eu, pai, e todos os seus pais vão pagar, na boa. Mas em cidades mais humildes, não tem dinheiro para pagar a faculdade. Sim. E se você não passa na escola pública, porque a escola pública já é ruim, e você não consegue passar na universidade pública, como é que faz esse trem? Então eu criei uma bolsa universitária. Nós chegamos a pagar faculdade para 10 mil jovens estudar nas escolas particulares. E eles retribuíam esse pagamento trabalhando 4 horas por dia na escola de educação integral, como monitores. Então era um programa social interessante, que acabaram, se Deus quiser, vamos voltar. E ainda sobre a expansão do metrô, por que você acha que os outros governos que vieram depois de você não deram continuidade ao projeto? Olha, Lucas, eu acho que um grande problema que tem no Brasil o Buda governo não tem continuidade nas coisas. Uma das coisas que mais me dói eu fiz o projeto do VLT que sairia do aeroporto, passaria pela W3 Sul, W3 Norte, setor hoteleiro. No dia 7 de setembro de 2009, eu trouxe o presidente da França, Sarkozy, ao Brasil, e ele, ali na W3, assinou 800 milhões de euros. Esse VLT hoje podia estar rodando. Eu deixei o contrato assinado, o dinheiro em caixa. Eu saí do governo. O governo que se seguiu tirou o contrato e não fez do VLT. Por quê? Porque o VLT vai ter a cara do Arruda. Politicagem barata. Por que esses projetos mais estruturantes muitas vezes não vão à frente, Lucas? Porque os governos não têm planejamento. Então você fica sempre no curto prazo, sabe? Você não consegue olhar o longo prazo. Eu acho que Juscelino, por exemplo, foi um estadista que olhou o longo prazo. Fernando Henrique, eu acho que foi um luxo ter um presidente igual o Fernando Henrique. Ele olhou o longo prazo do Brasil. Eu acho que o governante não pode olhar só o seu período de governo. Ele tem que olhar para frente. Sim. Né? E eu acho que os governos que se seguiram depois do meu, infelizmente, ficaram na mesmice do dia a dia. Sabe? Não tiveram uma ideia de longo prazo, infelizmente. Pra gente fechar, dar uma pausa nessa parte da educação que a gente estava falando anteriormente. O senhor falou muito de construir essas escolas, de retomar esses projetos, mas a evasão escolar ainda é um problema muito grande no Brasil. O senhor falou que teve contato com o Caiado, né, visitando alguns projetos dele. Em Goiás, a gente consegue observar alguns projetos que evitam a evasão escolar. O que o senhor planeja para cá sobre isso? Nada se cria, tudo se copia. Vamos trazer para cá o que deu certo lá. Deu certo em Goiás, está dando certo no Paraná, no Piauí, no Ceará. A evasão escolar é uma coisa terrível. Imagina, Bianca,
Eu não sei, talvez não caiba nem na cabeça de vocês. Imagina que você hoje tenha que deixar de estudar. Sim. Você não deixa de estudar por acaso. Quais as causas da evasão? Primeiro, Trabalhar. ter que trabalhar para ajudar na renda da família. Sim. Fome. A fome gera incapacidade de aprendizado. Terceiro, ambiente social vulnerável. Drogas. Sim. Outra epidemia que tem no Brasil é a gravidez na adolescência, que é muito comum, infelizmente, por falta de assistência do Estado, por falta de políticas de prevenção. Então, todas essas causas precisam ser vistas e cabe ao Estado ter políticas de assistência social para resolver isso. Tem uma coisa muito interessante que a gente fazia no nosso governo, depois acabou, que era o seguinte: a gente tinha uma equipe, quando tinha, por exemplo, o Lucas começou a faltar. Porque a evasão escolar, Lucas, é o seguinte: você não decide, amanhã eu não vou na escola e nunca mais aparece. Não é assim. Você começa a dar sinais, você começa a faltar, aí você chega na aula e começa a dormir, ou você está com fome, ou porque você usou droga, ou porque você está em más companhias. Você dá sinais. Quando esses sinais aconteciam, essa nossa equipe visitava a casa da pessoa. E aí descobria a origem. Muitas vezes era uma dilaceração do tecido familiar, mães solos, violência doméstica. Há uma série de causas sociais graves que geram na ponta a evasão escolar. E você tem que ter políticas públicas de assistência social para resolver o problema na origem. É isso. Então, atualmente, o modelo educacional, né, forma cidadãos, né, pessoas, assim, para a vida, ou você acha que só prepara os alunos para as provas escolares ou vestibulares da vida? Bom, essa é uma reflexão importante que você traz. Não tinha pensado sobre isso. Eu acho que numa escola como único forma cidadãos. Eu acho que vocês têm atividades como essa que nós estamos tendo aqui. Isso aqui é formação de cidadania, né? Aliás, vocês estão muito bem preparados, belos entrevistadores, mostra que a equipe toda aqui. Eu vi que a diretora também é autoritária, né? E belíssima professora. Eu vejo pela minha filha que a escola aqui tem assim um ambiente pedagógico amplo. Não é só português, matemática, história e geografia. Sim. Entendeu? Você tem uma visão de mundo. Vocês são chamados a esta reflexão. Legal. Na escola pública isso acontece? Não. Há exceções? Há. Vou dar, por exemplo, uma ideia. Se vocês me falassem assim: Arruda, me fala uma escola aí para eu visitar, uma escola pública que está indo bem. Vai lá na Arapuã, na escola do professor Jordanes. Vocês vão ver as crianças estudando em educação integral, 5 refeições por dia, tendo aula de inglês, de francês, de espanhol. Sai gente diferente. Sim. Mas isso são exceções. O problema é fazer isso ser universalizado em toda a rede pública de ensino. Eu acho que, Lucas, eu estou falando e pensando aqui, eu acho que para que a escola pública forme pessoas com cidadania, falta muita coisa. Mas eu acho que eu preciso refletir mais sobre a sua pergunta. O senhor falou muito sobre o Fernando Henrique, mas ele foi o presidente que mais privatizou. O senhor pretende fazer isso aqui com as companhias distritais e governamentais? Olha, nenhuma restrição à privatização. Eu, por exemplo, era líder do governo Fernando Henrique e defendia a privatização do sistema Telebrás. Sim. Foi um acerto. O Brasil tinha... Sabe como é que era telefone no Brasil? Era telefone de fio e orelhão na rua. Se hoje a gente tem isso aqui, é porque o Fernando Henrique privatizou o sistema Telebrás. O Estado não teria dinheiro para fazer as inovações tecnológicas que o mundo estava fazendo. A privatização do sistema Telebrás foi um acerto. A privatização da Vale foi outro acerto. A abertura do petróleo para capital privado foi outro acerto. Então, A privatização de empresas de transmissão e geração de energia elétrica foi outro acerto. Se o capital privado pode investir em determinados setores da economia, por que não? Desde que
E aí o Fernando Henrique fez a segunda parte do dever de casa. Desde que o Estado regule esse serviço. Aí ele criou as agências reguladoras. Ele privatizou o sistema Telebrás, mas ele criou a Anatel para regular as telecomunicações. Ele privatizou empresas de energia elétrica, mas ele criou a ANEEL para regularizar o serviço de eletricidade. Privatização das estradas. Eu sou totalmente favorável. Eu estou dirigindo o carro e entro num pedágio, eu pago com gosto, porque a estrada é bem cuidada. Por que você não pode... qual é o critério conceitual do pedágio? Quando você não tem pedágio, todo mundo, através dos impostos, pagam para a conservação da estrada. E o Estado conserva mal. Sim. Quando você faz o pedágio, só paga quem usa. É muito mais justo, em termos tributários. E a estrada é muito mais bem cuidada, porque a Agência Nacional de Transporte fiscaliza. Pode ver, o Estado de São Paulo, por exemplo, é um belo exemplo. Todas as estradas privatizadas, pedágio, ninguém reclama, porque funciona bem. Então, nesse aspecto, eu sou um liberal. Eu não tenho nenhum preconceito contra privatização. Agora, você não pode entregar de mão beijada. Por exemplo, no caso da SEB em Brasília, vender a preço de banana. E no caso do BRB, é a pior privatização que existe. Sim. Porque primeiro você quebra o banco. Né? Você compra 16 bilhões de títulos podres. O que é título podre? É um título que não existia, só existia no papel. E estão querendo agora entubar esse prejuízo nas contas públicas do DF. É ridículo. O que aconteceu com o BRB, gente, não sei se vocês estão ligados nesse trem, Claro. é a coisa mais complicada. Primeiro estão financiando um time de fora de Brasília. E o pior, né? Nem é o Botafogo. Segundo, financiando prêmio de Fórmula 1, sala VIP de aeroporto para a autoridade. Tem nada a ver com a especificidade de um banco regional que devia estar fomentando a economia local. Agora, o pior de tudo, ninguém sabe por quê, quem levou vantagem nessa história, compraram 16 bi de título podre. O banco está com prejuízo monumental. E agora a ideia foi empurrar o problema com a barriga, tapar o sol com a peneira, que é pegar esse prejuízo e jogar nas contas do GDF. E aí o GDF assinou um acordo que dos próximos 10 anos não pode contratar concursado, não pode dar aumento de salário. Você já pensou ficar 10 anos sem contratar professor, sem contratar médico? O desastre que é isso? Então, as reclamações que a gente vê do Corpo Civil, o senhor acha que tem que mudar a mentalidade das pessoas em relação à privatização? Não, eu acho que a gente deve discutir o tema. Eu sou assim, eu não sou sectário. Porque tem reclamações acontecendo em relação a isso, né? A gente não pode ignorar. Verdade, Então, esse Corpo Civil tem que mudar a mentalidade deles em relação? Eu acho assim, deixa eu te dizer, nós vivemos um Brasil, um mundo todo, mas um Brasil muito sectário. Quem é de direita, radical, tá? E quem é de esquerda, radical. Aí a esquerda radical, sou contra as privatizações. E a direita radical, sou a favor das privatizações. Eu acho que tudo tem um meio termo. Eu gosto do diálogo, da convergência. Cada caso é cada caso. Vamos discutir caso a caso. Não há uma verdade generalista. Agora, eu não tenho preconceito. Eu acho que toda vez que você pode trazer o capital privado para prestar um serviço público de excelência, você deve trazer. E com isso o governo reduz a sua esfera de atuação e investe mais nas questões fundamentais. Educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade e segurança pública. Essas três áreas, na minha opinião, são inegociáveis. Essa é a missão principal do Estado. Mas se eu tenho um capital privado querendo fazer, por exemplo, a Interbairros, a pista que eu quero fazer saindo de Samambaia, passando em Taguatinga Sul, dividindo ali Águas Claras da Arniqueira, Guará até o Plano Piloto. Se tem um setor privado que pode fazer isso para mim, por que não? Por que eu tenho que gastar dinheiro público para fazer? Sim, entendi. Vamos então dar uma pausa nesse primeiro bloco, pode ser? A gente toma uma água? Beleza. Então, voltando agora no segundo bloco, Arruda, eu queria retomar, né, o assunto que a gente estava falando sobre o BRB, né, e sobre ele praticamente, né, ter liquidado e a relação com o Banco Master. Eu queria saber a sua opinião e como que você faria se fosse você no governo, se você faria diferente. Bom, primeiro, nunca no meu governo o BRB foi tocado de forma organizada. Nunca correria o risco de comprar 16 bilhões de títulos podres. Isso não acontece por acaso. Obviamente, interesses políticos maiores entraram nisso
E eu não quero apontar o dedo para ninguém, mas obviamente as investigações vão chegar a alguma conclusão. Isso não acontece por acaso. Em resumo, isso foi um assalto a banco, né? Só que em vez de ser assalto a banco assim, a moda antiga, que chegava encapuzado e dinamitava o cofre, agora foi com terno e gravata. Mas foi um assalto a banco. Agora, o que eu faria agora para consertar o estrago? Primeiro, trazer esse prejuízo para as contas do GDF não é solução. Tem que ter solução estruturada. Eu caminharia em 2 sentidos. Primeiro, trazer o FCO, que é o Fundo do Centro-Oeste, que é de 15 bilhões por ano, que está sendo aplicado pelo Banco do Brasil, para ser aplicado pelo BRB. Isso gera movimento, funding, de tal maneira que o BRB se alavanque como banco de fomento da região Centro-Oeste. Primeira medida, que tem que ser negociada com o governo federal. Segunda medida, enxugar gastos. O BRB hoje tem 19 agências espalhadas pelo mundo. Dubai, Nova York, Corrente no Piauí, fechar todas essas agências, diminuir custos, acabar com esses patrocínios com times de futebol, Fórmula 1, Sala VIP, acabar com tudo, diminuir despesas, de tal maneira que o banco se consolide novamente como um banco regional, que é o nome dele, investir em Brasília e nessa região do entorno de Brasília. Então, um prejuízo desse tamanho não se resolve do dia para a noite. Nós vamos... Eu fiz uma conta esses dias, Lucas, que vocês devem ser bons em matemática, é o seguinte: o banco, nos seus melhores momentos, no meu governo, pagava ao acionista majoritário 200 milhões por ano de dividendos. 200 milhões por ano. Então, em 5 anos, ele pagava 1 bi. Como o prejuízo foi de 16 bi, ele precisa de 16 vezes 5, 80. Ou seja, se o banco voltar aos seus melhores momentos, ele demora 80 anos para cobrir o prejuízo que se fez num dia. Esse é o tamanho do assalto. Então não é fácil resolver esse problema. Agora, as soluções que estão sendo implementadas pelo atual governo, na minha opinião, é empurrar com a barriga, é tapar o sol com a peneira, é pegar aquela dívida do BRB, jogar na conta do GDF e o GDF ficar amarrado. Não poder contratar médico, não poder contratar professor, enfim, é terrível essa solução. Em resumo, eles assaltaram o banco e estão entubando o prejuízo em todos nós contribuintes. Não dá, né? A gente tem visto que o sistema de governo do Brasil vem propiciando, infelizmente, inúmeras ações de corrupção. O senhor tem investigações aí que foram realmente muito escancaradas e grande número delas, o senhor consegue comentar um pouco pra gente? Claro. Olha, eu era governador. Sim. E eu fui acusado de ter recebido 20 mil reais e as imagens eram péssimas, porque é o sujeito me entregando dinheiro. É terrível. Mas o que era na prática? Eu recebi 20 mil reais 2 anos antes de ser governador. Porque eu fazia todo ano ações sociais. Eu ia nas creches, nos asilos, nas regiões mais pobres, entregava cesta básica, panetone. Então eu recebia muitas contribuições. Só que esse cidadão que me fez essa doação, eu já governador, ele tentou me chantagear, fazer coisas erradas no governo que eu não deixei. E ele pegou aquele vídeo e botou no ar como se fosse eu, governador, recebendo uma propina. Até eu explicar que o focinho de porco não era tomado, eu já tinha sido enxovalhado de todas as maneiras que você pode imaginar. Consegui, graças a Deus, depois de 8 anos, mostrar que esse vídeo era 2 anos antes de eu ser governador, que esse dinheiro que eu recebi estava registrado no TRE, como manda a lei, enfim, não tinha nada errado. E essas provas foram consideradas nulas. Mas quando você está na vida pública e te mancham, essa mancha você nunca mais tira. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro assumir o erro. Se fosse hoje, eu não teria recebido aquele dinheiro. Embora não tivesse nada errado, mas a forma foi errada. Agora, eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu acho que o Zico foi o maior jogador de futebol do Brasil depois do Pelé. O cara foi o maior artilheiro do Maracanã, 360 gols, campeão mundial. O cara foi genial. Você acha que é correto fazer um documentário sobre a vida do Zico e mostrar apenas o pênalti que ele perdeu na Copa de 86? Eu perdi um pênalti. Mas eu não queria ser julgado apenas por esse pênalti que eu perdi. Eu fiz milhares de coisas boas, eu pretendo fazer mais coisas boas,
E eu pretendo que a minha história seja contada. Pode mostrar o pênalti que eu perdi, mas eu acho que tem que mostrar os 360 gols que eu fiz no Maracanã também. Então, sobre você ter sido o único governador afastado, sobrou algum, no caso, restou algum ressentimento na justiça brasileira mesmo por você ter sido afastado e você considerar isso uma injustiça, né? Lucas, deixa eu te contar. Eu acho que as pessoas que foram injustas comigo, elas é que devem ter problema de consciência. Uhum. Eu tenho uma fé em Deus muito grande e eu consegui, graças a Deus, exercer um perdão àqueles que me traíram, àqueles que me julgaram, àqueles que me massacraram na busca pelo poder. É conhecido o caso, por exemplo, de um juiz do STJ que queria ser nomeado para o Supremo e achou que, me afastando e me prendendo, ele teria condições de ir para o Supremo. Ele acabou não indo e acabou depois fazendo meia-culpa, agir mal com a Arruda por ambição. Problema dele, da consciência dele. Eu perdoei. Eu vou contar um episódio rápido para vocês. Eu fiz o Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é um caminho sagrado, que parte do sul da França, através dos Pirineus, vai até Santiago de Compostela. Eu andei 800 quilômetros a pé, sozinho, com a mochila nas costas, e é um caminho que realmente tem uma espiritualidade muito grande. E nesses 30 dias, caminhava 30 quilômetros por dia, eu revi toda a minha vida. E eu consegui exercitar o perdão. Todo mundo que me fez mal na vida está perdoado, quero o bem deles. Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho raiva. E se eu voltar para o governo, eu não vou cometer o erro que o presidente Lula cometeu. Eu quero ser o Mandela, não quero ser o Lula. Porque o Mandela ficou 27 anos preso. Quando saiu da prisão, não perseguiu ninguém, unificou a África do Sul e passou para a história como o cara que redemocratizou o país. Eu acho que o presidente Lula, que foi preso, e ele diz que injustamente, não vou entrar no mérito, ele volta para a presidência da República. Se ele tivesse tido a grandeza de pacificar o país, nós talvez nesse momento não estávamos nesse sectarismo. Se Deus me der o privilégio de voltar para o lugar de onde me tiraram, eu não quero perseguir ninguém, eu não quero agir com mágoa, com raiva, eu quero pacificar a cidade e fazer projetos para o futuro. O senhor fez parte aí do maior escândalo, um dos maiores escândalos da política no DF. O senhor entende que houveram falhas internas da sua gestão. Como é que o senhor pretende reverter esse cenário para fazer uma política diferente nesse ano? Olha, o Banco Master está me ajudando, né? Porque se eu sair do governo por causa de 20 mil reais e o Banco Master foi 16 bi, você imagina, tudo que eu passei, se tudo que falaram contra mim fosse verdade, eu tinha que ir para o juizado das pequenas causas, né? Chega a ser ridículo terem me afastado do governo, porque eu recebi 20 mil reais e agora o BRB compra 16 bi de títulos podres do Banco Master e não acontece nada com ninguém. Quer dizer, você vê como é que é, 2 pesos e 2 medidas? Mas como que o senhor pretende fazer os jovens, a gente está aqui no ambiente escolar, muitos de nós vamos votar pela primeira vez, como trazer essa visão para os jovens, como que eles vão votar em alguém que já teve acusações tão graves como a que o senhor já passou? Desse jeito aqui, conversando com vocês. E assim, não tem nada para esconder. Sim. Quer dizer, porque a questão é o seguinte, tem 2 maneiras de você fazer essa análise. É de você simplesmente ir pela mídia, o Arruda saiu do governo, ou entrar no detalhe. O que aconteceu mesmo com o Arruda? O Arruda fazia um belíssimo governo, tinha 80% de aprovação, fez metrô, fez o último hospital da cidade, e teve um vídeo dele pegando 20 mil reais. Como é que foi isso? Foi 2 anos antes dele ser governador e estava declarado no TRE. Legal, foi um erro? Foi um erro. Mas tem esse tamanho, tem essa dimensão. E agora? O BRB compra 16 bi de títulos públicos. O presidente do BRB está preso. O governador, não sei o que vai acontecer com ele. Olha a dimensão das coisas. Compara. Mas no Brasil a gente está vivendo uma eterna comparação, né? Uma comparação de males e piores. Fica muito complexo para nós jovens tomarmos essa decisão.
assim, claro, a gente tem os que têm uma maturidade maior de conseguir realmente fazer essa análise dos fatos, mas a mídia não corrobora com isso. Então, realmente, é muito complexo, Arruda, para a gente tomar essa decisão. Ô, Bianca, você tem toda a razão. É difícil mesmo. E eu não posso apagar da minha biografia que eu vivi esse episódio, infelizmente. Sim. Então, mais uma vez, a história do Zico. O Zico, genial, mas perdeu um pênalti numa Copa. Não vamos deixar de ver os gols. Então considere que eu perdi um pênalti, ok, mas me julgo pelo conjunto da obra. Agora, o Bianca, eu acho legal vocês terem esse espírito crítico. Você fala muito bem, a mídia massacra. Sim. A mídia destrói, né? E depois é muito difícil você reconstruir a sua imagem. Sabe o que eu estou achando bom da minha vida? Deus está me dando saúde, disposição para enfrentar esse debate. Que pensa o seguinte, se eu não tivesse tido coragem de querer voltar para a política, ia ficar o quê? Só a imagem do ladrão. Tem que ter muita coragem mesmo, Arruda. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque não por mal, mas... Não, mas é isso mesmo. É porque eu estou querendo botar a cara a tapa para ser visto de outra maneira. Eu tenho uma certeza. Eu vou sair desse podcast com uma imagem um pouquinho melhor do que eu entrei. Simples assim. E por isso que eu estou enfrentando todos os debates, todos os contraditórios. Sabe? Eu acho legal isso. Eu acho que a pessoa que reconhece o erro. Porque todos nós, Bianca, somos imperfeitos. Todos nós erramos na vida. Né? Vocês muito jovens, espero que não tenham ainda cometido nenhum erro. Mas ao longo da vida, os erros acontecem. Só que na vida pública, esse erro sai na televisão. A pessoa que tem só a vida privada, o erro não sai na televisão. Né? Vou dar um exemplo. Imagina que eu, Arruda, vou para uma festa, tomo 2 taças de vinho e volto para casa dirigindo. E sou pego numa blitz. Você não tem dúvida que eu vou ser manchete do jornal do dia seguinte. Se o seu pai fizer isso, espero que ele não faça, não sai do jornal. Porque ele tem vida privada. Então considere que tem uma lente de aumento voltada para mim. Agora, eu tinha 2 chances na vida. A primeira, me recolher na minha insignificância, não botar a cara a tapa e ficar com essa imagem ruim pro resto da vida. Segunda alternativa, vinha público, colocar o meu nome outra vez ao exame da sociedade e passar pelo julgamento mais difícil que existe, que é o do voto popular. É isso que eu escolhi. Eu escolhi isso por 2 razões. Primeiro, que eu amo Brasília e acho que eu posso fazer por Brasília muito melhor do que as pessoas que estão no poder. Então eu estou entregando um projeto de cidade. E a outra por uma razão pessoal. Porque eu quero que a minha biografia, a minha herança de vida pública, seja vista no seu todo e não no particular, nesse erro que eu cometi. E por que você passou tanto tempo afastado da política? Porque a justiça no Brasil é muito lenta. E justiça lenta é injustiça. Eu demorei 6 anos para conseguir uma ordem judicial para fazer a perícia nas fitas. Mais 2 anos para fazer a perícia, para descobrir que a fita era editada e que era anterior ao meu governo. Duro. E os recursos, as ações penais todas eu ganhei, e a ação de improbidade que resta ainda está em fase de recurso 16 anos depois. Quer dizer, infelizmente, no Brasil, você primeiro é condenado na opinião pública e estou 16 anos respondendo na justiça e não consigo terminar os processos. Esse é um problema grave do Brasil, viu, gente? Vale para tudo. A justiça lenta é injusta, independente do resultado. É muito ruim. O senhor entrando no governo, claro, o senhor falando aqui, como o senhor disse anteriormente, já é um começo para limpar essa manchete do passado. Mas entrando no governo, a gente fala de ações mais práticas. Qual que é o seu plano para facilitar essa transparência e fazer os cidadãos do nosso corpo civil voltar a acreditar na política aqui em Brasília? Eu acho que, em primeiro lugar, tomar medidas radicais para diminuição de custos e para ter transparência nas ações públicas. Hoje existem instrumentos. Eu acho que as redes sociais, elas têm uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Sim. Mas uma das coisas muito boas é que você não fica escravo da mídia convencional e que os atos de governo podem ser transparentes. Posso dar um exemplo? Eu entrei no site do GDF ontem para ver quantos servidores tem
lotados na vice-governadoria. Por quê? A vice-governadora virou governadora. Então o cargo de vice-governador está vago. Se está vago, não pode ter funcionário nenhum, concorda? Está vago, não existe. Só que lá tem 294 funcionários. Sabe o que são esses funcionários? Funcionários fantasmas, cabos eleitorais da governadora candidata. Simples assim. Só que para achar isso, tenta entrar no site do GDF e ver se vocês encontram. É difícil demais. Então, uma primeira regra que eu acho que você fazer um bom governo é ter transparência nas ações públicas. Sim. Qualquer pessoa poder entrar e dizer o que o governo pagou ontem, quanto custou isso, onde que está indo o dinheiro. Hoje, o site do GDF é todo fechado. Você precisa de um especialista para tentar descobrir de onde está vindo o dinheiro. Não é nem um pouco intuitivo para o pessoal que está de fora. Zero. Então, por exemplo, você sabia que o GDF deixa de receber 13 bilhões de impostos por ano para favorecer 10 empresários? Quem são eles? Atacadistas. Sabe esses grandes atacadistas? Dia a dia, não sei o quê? Paga imposto não. A vendinha perto da sua casa, o pequeno mercado, paga imposto. Os grandões não pagam não. Rever isso é um ato de coragem. Agora, você entra no site do GDF, você não descobre quem são os peixes grandes que estão levando vantagem. Por que se os dois vendem arroz com feijão, por que o pequenininho paga imposto e o grande não paga? Explica aí. Entendeu? E isso é uma das distorções que existe no governo de Brasília hoje. Fazer um governo... No meu caso, como eu já errei um pênalti, se eu volto para o governo, eu quero fazer o governo mais transparente do mundo. Eu quero que qualquer um de vocês, estudante, entre lá e verifique como que as coisas estão acontecendo. Eu fiz uma coisa no meu governo, que vigora até hoje, que é a nota legal. Sim. Quando você faz uma compra no lugar, todo mundo fala, você quer botar o seu CPF? E aquilo entra no nota legal e tem um desconto. Foi o meu governo que fez. Isso dá transparência. Em quem comprou, em quem vendeu. Aí o cara que te vendeu, como você botou o CPF, ele é obrigado a pagar o imposto. Então diminui o não pagamento de impostos, entendeu? Então tem uma série de medidas de transparência que podem ser tomadas. O Bianco falar uma coisa para você. Se eu fosse um cara frouxo, quando o Durval lá me fez a ameaça de mostrar o vídeo, eu teria cedido para ele, aceitado a chantagem, ele teria feito as negociadas que ele queria, nunca teria aparecido o erro que eu cometi. Só que eu falei, eu vou pagar o preço, mas esse cara não vai me chantagear. Eu não aceitei a chantagem. Eu tenho orgulho disso. Sofri pra cacete. Foram 16 anos de travessia do deserto. Mas eu faria exatamente igual. Então você é a favor da taxação dos super ricos. O que você acha sobre isso? Absolutamente favorável. Taxação das heranças. Claro, nós vivemos um país desigual. E diminuir a taxação das empresas menores. Também sou a favor. Eu acho que nós temos que fazer justiça tributária no Brasil. Ô Lucas, parte do seguinte princípio. Nós vivemos uma sociedade desigual. E o pior da nossa desigualdade é que ela não é transparente. Por exemplo, nós somos um país racista? Claro. Claro que sim ou claro que não? Claro que sim. Muita gente acha que não. Estruturalmente. Estruturalmente, por exemplo, eu estou aqui numa escola de bom nível. Não tem um negro aqui. Aí, não, mas eu sou contra a cota. Eu sou totalmente favorável. Nós acabamos com a escravidão de faz de conta. Acabou a escravidão e quem levou vantagem foram os senhores de engenho, que receberam indenização. Os escravos analfabetos, não tiveram escolaridade. Tem 100 e tantos anos que acabou a escravidão e grande parte da população negra continua escravizada por uma sociedade injusta. Se nós queremos tornar essa sociedade mais justa, a gente tem que ter políticas públicas de discriminação positiva. Eu sou a favor de cotas. Eu sou a favor de que alunos de rede de escola pública tenham vantagens nos vestibulares das universidades particulares. É isso. Esqueci até a provocação que você fez, que eu me empolguei aqui. Dos super ricos. Dos super ricos. Veja bem, o que acontece com os super ricos no Brasil? Eles botam dinheiro lá fora. E tem um monte de mecanismo contábil para eles passar o dinheiro para filho e para neto sem pagar imposto. Está errado, Lucas. A gente
Numa sociedade tributariamente mais justa, quem tem mais paga mais. Simples assim. Né? O nosso sistema tributário ainda é muito injusto. Essa reforma tributária já vai melhorar bastante. Mas ainda é muito. Esse caso de Brasília que eu citei, nenhum candidato citou, ninguém tocou nesse assunto. Por que só os mega. Lá onde você mora, Jardim Botânico, tem os pequenos mercados. Mas tem o mercadão grande, não tem? Os mercados pequenos pagam imposto, os grandão não pagam, Lucas. Está certo isso? Não. É isso. O senhor falou sobre essa discriminação e é uma coisa muito importante, a gente não chegou a falar no tópico de segurança pública. O senhor pensa o que a respeito disso? Porque a gente consegue ver de maneira estrutural que tem influências gigantescas dessa discriminação. Bianca, no meu governo, eu construí 300 postos policiais comunitários. Eles chamavam de Kinder Ovo. Depois queimaram tudo, destruíram tudo. Ainda tem um ali perto de Gilberto Salomão, se vocês quiserem ver, tem um lá remanescente. Esse posto policial comunitário, ele tinha um caráter preventivo. Ele era a presença da polícia na comunidade, principalmente colocado em lugares onde a criminalidade era maior, mas ele desenvolvia uma relação com a comunidade. Então, por exemplo, tinha um posto lá no Riacho Fundo 2, onde tinha muitos pequenos crimes, batedor de carteira, tudo menino, da idade de vocês. O policial que tomava conta do posto comunitário arrumou uns comerciantes, arrumou uns jogos de camisa e formou uns times de futebol no terrão lá. Aí eu vi aquilo e mandei botar grama. Acabou o crime. Porque ele envolveu a comunidade numa atividade esportiva, criou uma relação comunitária, zerou o crime. Então, uma primeira coisa que eu quero fazer é voltar com os postos policiais comunitários. O segundo é usar tecnologia. Eu fui ver o Smart Sampa, são 500 câmeras de vídeo de identificação visual, facial, identificação de placa de carro, gera muito mais segurança na cidade. Eu quero fazer isso em Brasília. Eu acho que a gente tem muitas atitudes a serem tomadas preventivas. Caso do feminicídio, por exemplo. O machismo estrutural, nós não temos só um racismo estrutural, nós temos também um machismo estrutural. Mas há políticas públicas, aqui no estado de Goiás, o Caiado fez isso, fantásticas. Sabe o que é? Mulheres vítimas de violência recebem uma visita de policiais à sua casa sem horário marcado, só para saber se está tudo bem. Isso já gera um clima de prevenção. Então, há muita coisa a ser feita na segurança. Tem outra coisa. Plano piloto, por exemplo, nunca teve tanto morador de rua. Eu fui visitar o Centro Pop, construído num lugar totalmente errado, ali na 902, cheio de escola, tudo. Aí eu fui lá, gente, os moradores de rua colocados lá como animais. Na minha época, os que quisiam voltar para o seu estado de origem, eu dava passagem. Os que queriam tratamento, viciados em drogas, eu dava o tratamento. Né? Eu cuidava desses moradores para tirá-los da rua. Hoje você está pagando os caras para continuar na rua cheirando droga. Tá ruim. Eu moro na 114 Sul. Vou contar uma coisa real para vocês. 114 Sul. Um belo dia, a Malu, que é colega de vocês aqui, faz academia na 500. É 300 metros lá de casa. Eu deixo ela ir de dia, mas se é de noite eu vou buscar. Aí ela foi. Foi a pé. Na hora de buscar, que devia ser 6h30 da tarde, eu fui de carro buscá-la. Só dar a volta na quadra, parei, ele entrou no carro. Aí eu liguei a CBN. Na quadra do lado, um menino foi morto a facada naquele dia, naquele horário. Peraí, gente, alguma coisa está errada. Isso é retrato da desigualdade social, da falta de prevenção, da falta de iluminação pública, de câmeras de vídeo, de políticas de prevenção contra o crime. Está tudo errado. Aí eu, pai, me deu um trem, pensei que eu ia passar mal, porque eu falei, gente, olha como Deus foi bom para mim, que eu fui lá buscar a minha filha, porque eu podia ser a minha filha. Então, essa sociedade que a gente vive, essa sociedade cada vez mais desigual, ela não sobrevive. Se nós queremos uma sociedade mais justa, há que ter políticas públicas de discriminação positiva para diminuir as desigualdades. Bianca, vou fazer uma provocação para vocês aqui.
Você falou o negócio das privatizações, né? Sim. A minha tese é uma tese da direita, liberal. Nesse assunto que nós estamos falando agora, a minha tese é uma tese de esquerda, progressista. O que eu sou, de direita ou de esquerda? Sabe por que isso? Porque a gente não precisa ter esse carimbo. Eu posso ter um pensamento liberal nas questões econômicas e ter um pensamento progressista nas questões sociais. Eu não sou obrigado a ter um rótulo. Sim. Agora, vai explicar isso nas redes sociais hoje? É muito difícil, porque só faz sucesso na rede social quem é radicalmente de direita ou quem é radicalmente de esquerda. Eu não entro nessa onda. Eu sou uma pessoa social-democrata, de centro, e vou continuar sendo assim, mesmo não estando na moda. Então, falando um pouquinho sobre, mudando de assunto, falando um pouco sobre saúde pública, o modelo atual, né, da saúde pública no DF hoje em dia, o senhor acha que funciona? Não, está muito ruim. É um dos piores do Brasil. Primeiro que o IGES, que foi um instituto criado de direito público, mas com regras privadas, virou um cabidão de emprego, de antro de corrupção, horrível, não funciona. O modelo antigo da Fundação Hospitalar era beleza, funcionava bem. Nós vamos ter que fazer um choque de gestão na saúde. Olha, esses dias eu encontrei uma senhora no centro de Taguatinga, com uma hérnia exposta, desse tamanho no abdômen. Uma senhora já de idade, 2 anos na fila de cirurgia. Outro dia eu encontrei uma senhora jovem mesmo, no shopping popular da Ceilândia, com endometriose. A endometriose, a mulher menstrua 30 dias por mês, todos os meses. Ela não conseguia se levantar, de tão fraca que ela estava. Há 3 anos na fila de cirurgia para retirada do útero. E não consegue. Não é razoável o que está acontecendo na saúde pública em Brasília. Agora, também na saúde pública, há possibilidade de parcerias público-privadas exitosas. Estão sendo feitas em São Paulo, na Bahia, de capital privado, construir um hospital, por exemplo, administrar os aventais cinzas do hospital durante 30 anos, e a parte pública entrar com o avental branco, médicos e paramédicos, tudo isso. Tem soluções, entendeu, gente? Eu não preciso inventar a roda, não. Olhando o Brasil como um todo, tem belíssimas soluções que podem ser usadas aqui para melhorar a vida das pessoas. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês nesse podcast, sabe o que é? Não fiquem na bolha. Não pensem que a sociedade de Brasília é quem estuda no único. Enxerguem Brasília como um todo. Visita Santa Luzia. Vai lá no Sol Nascente. Todo mundo levou um susto, né? Quando o IBGE mostrou que a maior favela do Brasil é em Brasília. Só que não é no morro, é plana. Mas é. 160 mil habitantes. Vai lá, vê como que as pessoas estão vivendo. Vê como que as Bianca e os Lucas de lá estão estudando. Para sentir a realidade. E olha, gente, vocês que são jovens, vocês não podem ficar conformados com todas essas injustiças e desigualdades que o país vive. Porque é vocês que vão conseguir transformar. Certo. Para encerrar, eu só queria fazer mais uma pergunta. O senhor vem falando durante a entrevista muito sobre o governo de Goiás. O senhor consegue falar para a gente um pouquinho sobre a opinião? A gente está em anos de eleições também presidenciais. O senhor consegue falar um pouquinho mais sobre o seu apoio em relação aos presidentes? Olha, o candidato do meu partido a presidente é o Ronaldo Caiado. Sim. Eu acho que de todos é o mais bem preparado. É um homem experiente. Foi deputado, foi governador, foi senador. Deixou o governo com 86% de aprovação, políticas públicas fantásticas. Agora, o Caiado vai ter apelo popular nesse cenário, que é direita ou esquerda. Será que ele vai poder crescer? Não sei. Se eu for escolher o mais preparado, eu escolho o Caiado. No Brasil, a gente tem uma ideia, que no primeiro turno, a ideia de 2 turnos, é que no primeiro turno você vote no candidato que você acha melhor, independente dele ter chance ou não. Sim. Aí no segundo turno, é mais ou menos de exclusão, né? Como eu não quero este de jeito nenhum, eu voto no outro. Mas hoje eu acho o Ronaldo mais bem preparado. Mas eu tenho relações pessoais de amizade, inclusive com o Flávio Bolsonaro. Acho que ele é uma pessoa bem preparada também. Então, no eventual segundo turno, o senhor está inclinado a ele? Não, eu não sei quem vai para o segundo turno ainda, não me aperta. Então tá bom. Agora, deixa eu te contar uma história. Eu fui governador quando o Lula era presidente. Sabe como Sim. é que foi a minha relação com ele? A melhor possível. Foi correto comigo em tudo. E eu com ele também. A gente não pode, gente, porque um sujeito é mais de esquerda, mais de direita, você criar um muro, dizer eu não converso. Não tem nada que
que me... Não, sempre o bonito da política é o diálogo, é buscar pontos de convergência. Por isso, assim, que eu gosto muito de ler biografias, né? Eu acho a biografia do Mandela genial. A do Churchill também, a do Roosevelt também, mas vou pegar a do Mandela. O cara fica 27 anos preso. Aí ele sai. Tem um filme do Mandela que eu acho genial, quando ele chega no palácio, eleito presidente, todos os servidores eram brancos. E todos, muito sérios, ninguém tinha votado nele, né? E todos pediram demissão. Ele reúne todos com a maior humildade e falou: gente, vocês estão aqui muitos anos, vocês conhecem melhor do que eu, aceitem o pedido meu, continuem aqui, continuem me ajudando. Todos achavam que ele ia demitir todos. Ele disse: não, continuem me ajudando. Ele pacificou o país. Olha que atitude maravilhosa. Acho que o Mandela foi um grande homem. Então eu acho que esses exemplos históricos podem nos pautar, né? Podem nos ajudar a pensar. Posso falar? À vontade. Claro. Estava morrendo latim. Claro. Quando eu era da idade de vocês, eu já era politizado, então eu tenho esse vírus. E aí eu fui candidato a presidente do Grêmio Estudantil, né? E eu era muito radical, contra a ditadura, né? Aí, bom, eu tinha um sonho. O sonho era votar para presidente. Porque o presidente da República na época era um general, escolhido pelos militares. E a minha geração tinha certeza que o dia que a gente votasse para presidente, a gente ia ser feliz para sempre. Aí veio direta já, tá? Votamos para presidente. Mas quando a gente votou para presidente, tinha um outro dragão nos ameaçando. Inflação. 80% ao mês. É um desastre. Você recebia o salário, tinha que ir correndo para o mercado, porque no dia seguinte já tinha novos preços. Aí a gente fala: no dia que a gente controlar a inflação, a gente vai ser feliz. Aí veio o Fernando Henrique, Plano Real, dominou a inflação. Aí a gente vai ser feliz para sempre. Não. Porque não é só votar para presidente, democracia e economia estável. Precisa diminuir as desigualdades. E aí é um desafio muito mais complexo. É sobre investir na educação pública de qualidade, erradicar a miséria, ter políticas de complementação de renda. É muito mais grande, né? Adorei a conversa, vocês estão muito bem preparados, parabéns. Olha, eu vou em tudo quanto é podcast, porque a mídia convencional de Brasília não me convida, não, porque eles recebem verba de publicidade do governo, que estão proibidos de me ouvir, sabe? Então eu vou nos podcasts tudo da cidade. Mas, sinceramente, sem jogar confete, esse aqui foi maravilhoso, um dos melhores que eu já fui. Muito obrigada Muito pela sua obrigado, presença, Arruda. Arruda. Valeu, Bianca. Valeu, Lucas.